Sem amor, a vida não tem sentido. Subtítulo. Um dia um pai trouxe-me um filho que estava com depressão e com problemas de farmacodependência. Os dois moram nos Estados Unidos. Viajaram milhares de quilômetros para procurar ajuda. Quando eu perguntei por que viera de tão longe para tratar o filho, se em seu país havia excelentes psiquiatras, ele me interrompeu dizendo que viajaria o mundo todo para que o filho pudesse ser feliz e ter êxito na vida. Havia lido um dos meus livros e achava que eu poderia ajudá-lo. O que faz um pai cometer atos extremos para ajudar um filho? Se nossa mente fosse limitada como a de um computador, certamente eliminaríamos nossos filhos problemáticos, dependentes ou deficientes. Contudo, quanto mais dificuldades eles têm, mais criamos vínculos e os amamos. Recentemente, um pai me contou que tinha uma filha com deficiência mental. Ela era alegre e sociável, embora tivesse dificuldades de construir pensamentos complexos, devido à deficiência de armazenamento de informações na memória. Os pais e 2 irmãos a amavam intensamente e cuidavam dela com o maior carinho. Um dia, a menina faleceu. Com essa morte, parte da vida da família entrou em colapso. Por quê? Porque o amor imprime a imagem de nossos íntimos nas raízes do nosso inconsciente. A mãe ainda acordava de madrugada para levar a mamadeira para a filha, como sempre o fizera. Esquecia que ela já havia partido. As pessoas morrem, mas o amor faz com que continuem vivas dentro de nós. Sem amor, que sentido tem a vida? O Homo sapiens é uma espécie admirável não apenas porque produz ciência e tecnologia, mas principalmente porque possui uma emoção capaz de amar. O amor nos faz cometer atos ilógicos para proteger e cuidar de quem amamos. Só o amor nos faz cometer atos impensáveis. Se Deus fosse um megacomputador, nunca permitiria que seu filho morresse na cruz em favor da humanidade. O amor simplesmente ele fez com que os 2 personagens mais importantes do universo cometessem atos ilógicos para resgatar quem amavam. O mestre do amor queria ensinar aos homens a principal arte de inteligência e a mais difícil de ser aprendida, a arte de amar. Para aprendê-la, era necessário cultivar a contemplação do belo, a tolerância, a compaixão, a capacidade de perdoar e a paciência. Amar é uma palavra fácil de pronunciar, mas difícil de ser praticada. Muitos nem mesmo conseguem amar a si mesmos, quanto mais as pessoas de fora. Mas sem amor, que sentido tem a vida? O amor renova as esperanças, reanima a alma, reaviva a juventude da emoção. A emoção de quem não ama envelhece precocemente, o que é grave. Quem ama, ainda que esteja num asilo, vive na primavera da vida. Se você aprender a amar, será um eterno jovem, ainda que idoso. Caso contrário, será um velho, mesmo que for jovem. O amor por seu trabalho se evidencia na sua dedicação e no seu prazer de exercê-lo. O amor por sua vida se revela na forma como você investe nela. Pare e observe a vida. Aprenda alguns segredos com o mestre do amor. Um homem que provoca suspiros. Subtítulo. Roma dominava muitas nações. Tibério César era o senhor do mundo. O domínio de Roma sufocava a alma de cada judeu. Israel nunca aceitara ser subjugado por qualquer outro povo. No passado, o povo de Israel já pagava alto preço para sair do jugo do Egito. Foram 40 anos de caminhada pelo deserto em busca da terra prometida. Canaã era mais do que o chão, mais do que uma terra onde corria leite e mel. Era um lugar para descansar a alma. Israel ainda parecia uma frágil fagulha, mas preferiu o calor do deserto à servidão ao faraó. Preferiu o calor do sol à sombra de um teto que não era seu. Mas agora os tempos eram difíceis. O domínio do Império Romano
Era um corpo estranho que penetrava no interior de cada casa dos judeus. O medo fazia parte da rotina do povo. Roma e César eram temas dominantes. Então, de repente, surgiu sorrateiramente um carpinteiro que foi ocupando o cenário físico e emocional das pessoas. Pouco a pouco, elas passaram a ter o homem Jesus como assunto dominante. Ninguém sabia direito quem ele era. Sabiam apenas que suas palavras tocavam os corações e seus gestos umedeciam os olhos. Pessoas de cultura, origem e dogmas religiosos diferentes se aglomeravam para tocá-lo e ouvi-lo. Jerusalém fervilhava de gente. Jesus revelou-se ao mundo em apenas 3 anos e meio, mas foi tempo suficiente para que se tornasse inesquecível. Ele era tão desprendido de poder que estimulava seus discípulos a fazer obras maiores que as dele. Líderes políticos, acadêmicos e até religiosos vivem competindo com os outros e os controlam para que ninguém os supere. Jesus, porém, estimulou seus discípulos a superá-lo em ajudar as pessoas e aliviar a dor humana. Algumas mulheres ficavam tão emocionadas ao conhecê-lo que num gesto espontâneo choravam e beijavam seus pés. Os fariseus, cheios de malícia em seus pensamentos, as reprovavam e criticavam o mestre por permitir o que consideravam um ato infame e comprometedor. Mas Jesus sabia que as lágrimas e os beijos das mulheres teciam uma linguagem insubstituível para expressar os mais nobres sentimentos. Ah, se soubesse amar como ele nos ensinou. Seus pais dessem menos brinquedos para os filhos e mais de si mesmo e sua história. Teríamos mais alegria e menos solidão dentro dos lares modernos. Se os professores dessem menos informação e gastassem mais tempo penetrando na alma e educando a emoção de seus alunos, teríamos menos conflitos em sala de aula. Capítulo 4. A comovente trajetória em direção ao Calvário. Subtítulo. O maior educador do mundo não precisava de aparatos, endereço fixo, nem de tecnologia para atrair as pessoas. Jesus tocava profundamente a inteligência e a emoção dos que o ouviam. Era a época da Páscoa, e milhares de pessoas vindas de todos os cantos do país lotavam as hospedarias e não poucas dormiam ao relento. A multidão estava inquieta, esperando amanhecer para vê-lo e ouvi-lo. Mas, para a surpresa de todos, Jesus estava, naquele momento, sendo submetido a um julgamento sumário. Vimos no livro anterior da coleção O Mestre da Vida que Jesus foi preso secretamente e julgado na calada da noite. Mateus capítulo 26, versículo 31. Nas primeiras horas do dia, o veredito final já havia sido dado. De agora em diante, estudaremos seus passos em direção à cruz. Antes de analisar os preparativos da crucificação e a própria crucificação, vamos examinar um trecho a que poucos dão atenção, mas que possui uma beleza única. A trajetória de Jesus Cristo até o Calvário, ou Gólgota, local que foi crucificado. Saindo da fortaleza Antônia, a grande surpresa. Subtítulo. O réu estava mutilado, fora julgado e espancado. Em menos de 12 horas, seus inimigos destruíram seu corpo. O filho do homem não tinha mais forças para caminhar. Cravada na cabeça do mais amável dos homens, havia uma coroa de espinhos, causando dezenas de pontos hemorrágicos. Sua face estava coberta de hematomas. Havia curado a vista dos cegos, agora tinha os olhos inchados. A musculatura das pernas estava lesada, a pele das costas aberta pelos açoites, o corpo desidratado.